A parada é o seguinte: como seria uma simulação de colônia de formigas durante 100 dias, simulando as dificuldades reais? Bora dar uma olhada? Hoje eu consegui isso aqui, uma formiga rainha, que nesse vídeo dará à luz a uma colônia inteira, e elas vão ser colocadas à prova contra as minhas simulações de eventos do mundo real. Mas atualmente ela tá sozinha e precisa cuidar de seus ovos até que eles choquem e virem formigas operárias. Felizmente não levou muito tempo até que isso acontecesse, porque a primeira operária já nasceu. Essas formigas são chamadas de armadilhas, uma espécie de formiga que tem essas mandíbulas enormes para cortar sua presa ao meio, mas elas também não são absolutamente enormes comparadas às formigas normais. E as operárias são quase do mesmo tamanho que a rainha. Aliás, as operárias só têm um propósito. Agora é a pergunta de 1 milhão: como diferenciar a rainha? Eu tô olhando as duas ali. Se tirar o chapeuzinho que foi colocado por edição, eu não sei quem é quem. Se você souber diferenciar aí o que, que a rainha tem de diferente, características, né? Visual, Servir a conta aí nos rainha. comentários. Elas fazem quase tudo por elas, incluindo limpá-la e até cuidar dos outros ovos. Mas eu quero que a minha colônia cresça muito rápido, então eu tenho que alimentá-las. E como só tem duas formigas por enquanto, eu vou começar com uma única gota de mel. Eu espero que elas gostem. Então eu deixei a gota de mel para dentro do tubo para ver se elas iam comer. E quase instantaneamente a operária foi investigar o objeto desconhecido. Ela cheirou ao redor por um segundo, mas depois voltou para a rainha para relatar sua descoberta. E elas são capazes de se comunicar esfregando as suas antenas, porque elas liberam um feromônio sinalizando que encontrou o mel. E depois que a rainha deu o aval, a operária voltou até o mel, mas em vez de comer, ela acabou derrubando o pratinho e o mel se infiltrou na areia pelos próximos 10 segundos. Então ela nem tentou comer de verdade. Essa rainha não é lá, não é lá muito um exemplo de Bom, inteligência, né, acontece que a rainha? formiga faz isso por um motivo. Quando uma colônia é tão pequena, a rainha alimenta as operárias regurgitando seus tecidos corporais na boca delas. Isso significa que a colônia já tinha comida suficiente por enquanto. Eu teria que esperar até mais formigas nascerem para terem necessidade de buscar mais comida. Agora temos 4 operárias na colônia e suas funções estavam se tornando muito mais Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então aí foi uma reprodução dessas próprias formigas. A operária com a rainha. claras. Pelo que eu Duas entendi delas é sempre isso. ficavam próximas à rainha para garantir que ela estivesse segura, enquanto as outras duas cuidavam dos ovos e guardavam a entrada. Agora que a colônia cresceu, elas já devem aceitar minhas ofertas, então não vou mais dar mel. Eu vou colocar uma presa viva para elas. Todos digam olá às moscas de frutas sem asas. Literalmente o animal mais deprimente do mundo. Além de serem minúsculas, elas não conseguem nem voar. Tipo, mano, você só tinha uma função e não consegue nem fazer isso. Beleza, é um processo bem simples na verdade. Primeiro, eu peguei esse tubo Falhou em tudo. Elas falharam em tudo. Geneticamente ela já veio com uma falhando em tudo. mosquinha dentro e basicamente eu só vou colocar isso encostado no tubo das formigas e cuidadosamente remover a bolinha de algodão. E pronto, a mosca agora deve entrar lá. Eu espero que isso funcione melhor do que o mel. E sim, basicamente a mosca imediatamente correu para dentro do tubo das formigas, então eu bloqueei atrás dela. Acontece que a mosca é tão pequenininha que nos primeiros momentos ela passou despercebida, escondida no topo do recipiente, mas não demorou muito até que a primeira operária percebesse. A formiga abriu suas mandíbulas e atacou a mosca, mas errou. Rapidamente as outras operárias começaram a perceber e logo todas as formigas estavam de olho na mosca. Infelizmente, cerca de 1 minuto depois, uma das operárias mirou bem e pum! Infelizmente, a mosquinha foi de Pegou a mosquinha. Agora, essas operárias que nasceram depois, elas não estão muito grandes, não. Eu, pra mim, assim, né, que elas nasciam no tamanho X e depois iam crescendo, igual a maioria dos insetos, dos animais, normalmente é isso que acontece. Agora, elas já estão gigantescas, eu não sei se acelerou o vídeo também, né? Pode ser que ele já esteja numa parte de X dias aí, a gente não sabe. E eu não sei também qual é o tempo que as formigas levam para chegarem no seu tamanho adulto também. cerca de 1 minuto. Agora a formiga puxou ela para dentro da colônia para ser armazenada como comida para mais tarde. Agora que a colônia tinha um pouco de comida, eu deixei que elas crescessem ainda mais. E, meu Deus. Agora a formiga puxou ela. Logo todas as formigas estavam de olho na mosca. Infelizmente, cerca de 1 minuto Certo. depois, uma das operárias mirou bem e pum! Infelizmente, a mosquinha foi de vala. Agora a formiga puxou ela para dentro da colônia para ser armazenada como comida para mais tarde. Agora que a colônia tinha um pouco de comida, eu deixei que elas crescessem ainda mais. E, meu Deus, o tubo estava começando a ficar lotado, com mais 3 operárias e uma prestes a nascer. E embora isso Para mim tá o mesmo tamanho. Pausar vídeo aqui.
Isso seja continuar ótimo vídeo para a aqui. colônia, como dá para perceber, o tubo tá ficando extremamente apertado. Algumas Pra mim, elas formigas estão nem do mesmo conseguem andar tamanho. direito. Então eu vou ter que mudar essas meninas para uma casa nova. Mas aqui no canal Terra Green nós não vamos simplesmente comprar um formigueiro online. Ah, não. O que eu fiz foi pegar um tijolo que eu vou transformar em um Vai fabricar formigueiro. um. E eu não tô brincando não, porque basicamente eu peguei um martelo e um cinzel e comecei a esculpir esse pequeno Ah, design de ninho que eu desenhei no tijolo. Olha só, as colônias de formigas era melhor ter adoram comprado ter um esses formigueiro, né? lugares apertados dentro do ninho, porque serve para colocar ovos, comida e lixo em cada uma delas. Depois que eu terminei de esculpir, eu dei uma bela pintada de azul e finalmente eu cobri com uma placa de acrílico E eu acho que as formigas nem vai importar muito, viu? Se tá pintado, se não tá, elas não vão importar muito, transparente. sei E a não. melhor parte é que esse pequeno buraco que eu fiz bem Legal, né? aqui, dá para colocar água e molhar essa esponja. Isso vai garantir que a umidade em todo o recipiente fique correta, porque aparentemente as formigas gostam de umidade. De qualquer forma, aqui tá o lindo formigueiro Terra Green, que tá prontinho para receber nossas amigas. Usando o tubo, eu conectei uma ponta ao ninho e a outra ponta no tubo que elas estavam. E quase instantaneamente uma das operárias se interessou e decidiu entrar no tubo. Ela não fazia ideia de onde isso levava, mas tomou a decisão corajosa de explorar. E como a gente sabe, leva diretamente ao novo ninho. A operária parecia super animada e explorou todo o novo espaço. Era o lugar perfeito para a colônia se mudar, então ela saiu do ninho e foi direto até a rainha para contar suas descobertas. Chamar. Beleza, agora que as formigas sabem do novo ninho, para que elas se mudem eu preciso tornar esse lugar super atraente para que todas venham para cá. Tem algumas coisas que eu vou fazer, mas primeiro eu tenho um tubo de água açucarada que eu vou simplesmente conectar na lateral do ninho. Assim. Depois eu vou substituir essa placa de acrílico transparente por essa pequena placa vermelha de acrílico. Olha, as formigas gostam que o ninho seja bem escuro, então eu estou usando esse acrílico vermelho porque bloqueia praticamente toda a luz, mas ainda me permite ver um pouco dentro. E por fim, eu só apontei minha luz de estúdio brilhante pro tubo para que elas fiquem mais inclinadas a se mudar. E não demorou muito até que algumas operárias entrassem para explorar o novo ninho. Eventualmente, todas as formigas sabiam sobre a nova casa. Enquanto algumas pegavam os ovos restantes para se mudar, outras, como essa operária, escutavam a rainha pelo tubo até o novo ninho. Eu decidi deixar a placa de acrílico vermelha enquanto elas se ajustavam e, como dá pra ver, elas estavam definitivamente muito ativas lá dentro. 10 dias depois, não só uma ou duas operárias haviam nascido, como toda a colônia agora funcionava ainda mais suavemente. Muito E ovo. parece que toda formiga estava sempre ocupada fazendo alguma coisa. Até encontraram esse espacinho aqui apertado para ficar rainha. E é isso, você nunca vê uma formiga parada, né? É engraçado. Elas são meio que o oposto dos baianos, né? Os Nunca vi uma ovos. formiga E é aqui parada. que fica divertido, porque agora dá pra fazer vários ambientes externos diferentes, onde eles podem ir caçar comida. E aqui dá pra ver o primeiro ambiente que eu vou montar logo aqui pra elas. Vamos lá. Esse primeiro ambiente eu quero manter bem simples, apenas espalhando um pouco de areia laranja por todo o recipiente. Depois eu coloquei algumas pedras e um pequeno cacto que foi meio difícil de plantar na areia. E mesmo usando essas luvas ele continuava me espetando. É, dói, viu? Por fim, a parte mais importante é essa substância chamada fluon. Basicamente é um líquido que você passa no algodão Vai e escorregar. esfrega na parte superior do recipiente. Ele vai secar no vidro e vai tornar tão escorregadio que as formigas não conseguem escapar, não importa o que façam. Depois que o ambiente do deserto ficou pronto, eu conectei um tubo dele até o ninho para que as formigas pudessem ir para lá. E logo que eu vi uma operária saindo pelo tubo, eu fiquei feliz. Ela vai explorar o ambiente externo. Começou a explorar tudo ao redor. Agora, o motivo de eu ter construído esse ambiente externo, eu quero testar as mandíbulas delas, para ver se conseguem derrubar presas maiores ainda. Eu vou colocar um grilo aqui, então sem perder tempo eu joguei o grilo e não demorou muito até que ele cruzasse com uma formiga. Olha só, dá pra ver que tem uns pelinhos dentro da mandíbula para detectar quando a presa tá perto dela. Assim consegue dar um golpe certeiro. Então ela tentou atacar o grilo e errou. A formiga tentou atacar o grilo mais algumas vezes, mas todas as vezes Pegou só erraram. o rabicozinho. Na verdade, demorou tanto que o grilo entrou sozinho no tubo e rastejou até dentro do ninho com todas as outras formigas. E agora não era questão só de comida, a colônia precisava se defender e defender a sua rainha. Enquanto o grilo corria freneticamente, quase todas as operárias tentavam atacá-lo, tentando arrancar uma perna ou algo assim. Demorou, mas eventualmente essa operária aqui conseguiu se concentrar bastante, alinhou bem o ataque e quando mordeu foi perfeito, pegou o grilo em cheio. Então ela pegou, bateu no chão até que ele parasse de se mover. É extremamente brutal, mas a colônia agora eliminou com sucesso a ameaça e armazenou como alimento. Enfim, nos próximos dias eu continuei monitorando a colônia, garantindo que os ovos estivessem crescendo bem e até alimentei elas um pouco mais com moscas sem asas. Até que finalmente foi o dia 97. A colônia agora tinha 12 operárias e, claro, a rainha. Mas eu notei num canto do ninho uma das formigas havia se encolhido e morrido. Provavelmente essa formiga morta era uma das fundadoras
assustadoras, porque às vezes elas são as primeiras que morrem em 1 mês ou 2. Apesar da formiga morta, a colônia ainda prosperava, e por causa disso, acho que essa colônia agora está pronta para um novo ambiente externo a ser construído. Como dá pra ver, elas meio que transformaram o deserto num lixão, então eu peguei o recipiente e comecei a construir. Nesse ambiente, eu literalmente estou fazendo um chão com esse material de grama artificial, bem brilhante e verde. E Caraca, as formiguinhas estão muito poderosas também, né? Vai ter para ambiente assim na decoração, eu loja. decidi deixar bem simples, colocando só 2 pedaços de casca Tem um ambiente de pedra, um ambiente de areia, um ambiente de grama. de árvore. Tá ruim Finalmente eu não. conectei um tubo para que elas pudessem acessar um novo local. Eu não queria apressar elas, então eu dei alguns dias para que a colônia explorasse sozinha, e todas as formigas estavam bem no dia 98 e 99. Mas quando eu voltei no dia 100, eu encontrei só uma formiga no ninho. Eu fiquei muito confuso, mas elas deviam estar só explorando os ambientes externos ou algo assim. Então eu chequei o deserto e nada. Depois chequei o ambiente gramado e nenhuma pista também. Foi aí que infelizmente eu notei que tinha um buraquinho no acrílico vermelho, então provavelmente todas as formigas saíram por ali. Exceto uma, e não era qualquer formiga, era a rainha. As rainhas não simplesmente deixam o ninho a menos que outras formigas as escoltem. Então ela estava ali, sozinha, no dia 100, como estava no dia. Tá, mas aí as operárias abandonaram a rainha e isso acontece? Alguém sabe se isso aí é normal acontecer? Talvez elas saíram achando que conseguiriam voltar também e não conseguiram, né? Tem isso também. Porque eu acho que a operária não abandona a rainha, não. Não é Dia normal isso 1. acontecer. Isso é realmente muito louco. Eu tinha planos tão legais pro dia 100, mas eu não consigo encontrar uma única formiga operária em lugar nenhum. Eu chequei toda a mesa, percebi que só havia uma coisa certa a fazer. Peguei uma bolinha de algodão, coloquei a rainha em um novo tubo de ensaio. Ela criou uma colônia inteira sozinha uma vez, então com certeza ela pode fazer de novo. Então, resumindo, nós vamos resetar o nosso contador de dias e começar tudo do zero. Bom, para quem gostou do vídeo e ficou até o final, já deixa o like aí, se inscreve se não for inscrito e comenta aí embaixo se gostou do vídeo, se gosta desse tipo de vídeo de curiosidades, que vai me ajudar muito a continuar produzindo esse tipo de vídeo por aqui. Então, valeu, até o próximo vídeo.